Boa noite, queridas, a paz. Que bom estar com vocês. Quem está lembrada de mim da última vez que eu vim? Levanta a mão aí, irmãos. Vocês viram que eu estou diferente, né, irmãs? Então já vou contar que é bariátrica, tá? Para quem não está entendendo, fala, nossa, como ela emagreceu. Perdi 54 quilos, irmãs. Então, você dá glória, irmã. Dá glória, que é um milagre, irmãos. É glória. Que bom poder estar novamente com vocês aqui. Meu coração se alegra demais em poder compartilhar, poder participar desse momento tão especial, ver tantas mulheres, tantos rostos que eu não conheço, né, que é uma novidade para mim. Mas o mais importante, querida, de você estar aqui, é que a presença de Deus ela já está aqui. E quando a presença de Deus está, as coisas não permanecem da mesma forma, você crê? Glória a Deus. Já fui apresentada, né? Mas de repente alguém notou um sotaque um pouquinho diferente. É porque eu sou do Uruguai, não sou brasileira. Em realidade, minha língua é o espanhol. Aí eu falo um pouquinho só para você acreditar, porque às vezes o povo não acredita que eu não sou daqui. Sou uruguaia, moro há 9 anos e pouco no Brasil. Vim para o Brasil para fazer o Seminário Teológico Carisma. Tem carismática aí? É forte! Glória a Deus, semestre que vem vou estar aqui, se Deus quiser. E acabou que eu vinha por 2 anos e aprove ao Senhor, né, decidir que eu ficasse por mais tempo. Deus foi tão bom que eu fui achada, meu marido me achou. E aí casei, irmãos, e agora estou servindo ao Senhor, sou professora, pastora da Igreja Batista da Lagoinha, Fernão Dias. E deixa eu colocar no modo avião aqui, que o João está me escrevendo. Né, irmãos? Então. E é um prazer para mim poder estar nessa noite aqui compartilhando aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Confesso para vocês que até alguns minutos atrás estava indecisa com o que eu iria pregar. Havia 2 mensagens no meu coração, mas o Senhor, Ele falou muito claro o que Ele queria que eu compartilhasse nessa noite. Então, eu quero saber se tem mulher que veio para ser curada nessa noite, para ser tratada nessa noite. Você pode me dar um pouquinho de retorno aqui? Só para não ficar gritando demais. O povo do louvor é tudo chato, quer tecladista para fazer fundo, quer retorno, mas no final dá tudo certo, tá, gente? Então vamos lá. Queridas, eu quero, sem mais delongas, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, eu quero falar de uma mulher que ela é bem conhecida, bem citada, mas por mais que a gente cite tanta coisa dessa mulher, sempre tem algo para nos ensinar a respeito dessa palavra. Enquanto você está procurando o texto aí, a gente vai ler a história dessa mulher conhecida como a mulher samaritana. A Bíblia não nos diz o nome dessa mulher e eu confesso que eu amo pregar sobre mulheres que a Bíblia não diz o nome delas. Por quê? Porque fala mais da história do que, na verdade, de quem aquela pessoa é, do nome, do status. Quer dizer que a história dela com Deus é mais relevante do que o nome que ela possa ter. Então isso é uma expectativa para você e para mim, porque você pode de repente hoje nessa noite se sentir uma mulher mais uma, se sentir no anonimato, olhar um culto onde está cheio de mulheres e pensar, será que Deus vai escolher falar justo comigo? É tanta mulher, tanta gente, eu não sou ninguém, estou no meio da multidão. Pois é exatamente esse tipo de mulheres que Deus escolheu para colocar na Bíblia. Uma mulher onde só diz a sua procedência, mas não diz o seu nome. Não importa na verdade qual é o seu nome, o que importa é aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Você crê nisso? Já deixa eu falar, irmão, que sou meio pentecostal, eu gosto de gente que reage. Amém? E hoje é só as mulheres, a pastora é pentecostal também, então tá tudo certo. Irmãs, o tema desse congresso, eu confesso para vocês que esse tema aqui foi assim, eu tive que sair para pesquisar. Porque quando eu li Recover, né, tive até que aprender a falar, um reencontro com ela, eu falei, gente, o que é? Eu sei espanhol, não sei inglês. Aí fui lá pesquisar e eu descobri que é recuperar
E aí quando eu vi ali o slogan, o subtema, que é um reencontro com ela, eu consegui entender. Nos fala de recuperar algo que se perdeu, ou de nos reencontrarmos novamente. Amém? Nos reencontrarmos. E fato é, irmãs, que nós mulheres sempre temos que estar olhando para dentro para ver se a gente se perdeu no meio do caminho, para ver o que precisa ser resgatado. A mulher que olha e fala, não, eu estou 100%, estou super bem resolvida, espera mais uma semana que vamos ver. Por quê? Porque a gente entra em crise. É só chegar a TPM e acabou. Aí a gente já não sabe nem o que a gente é. Se a gente quer o marido longe, se quer ele perto, o que a gente quer. A gente quer que ele fale, que fique ali, nos ajude. Mas se ficar muito, você já fala, ai, não me basta não, me dá meu espaço. É ou não é, irmãs? Então a gente tem que ficar se encontrando o tempo inteiro, se realinhando o tempo inteiro. Só que hoje, eu não quero falar talvez, ou não quero focar nessa noite, talvez, e talvez as demais preletoras falem mais sobre isso. Mas eu não quero falar talvez sobre um reencontro. Mas eu quero falar antes de um reencontro, falar sobre um encontro. Sobre um encontro. Por quê, Lola? Porque às vezes nós não passamos pelo primeiro estágio, que é nos encontrarmos com aquilo que nós deveríamos nos encontrar, para entender de fato quem nós somos. Não tem como você recuperar aquilo que você ainda não entendeu que você é. Quem está comigo? Irmãs, esses dias as irmãs da minha igreja falam que eu sou tramontina, corte rápido. É tudo em amor, tá? Só estou me justificando antes de começar. Amém? Mas vou falar de novo. Não tem como se preocupar em reencontrar aquilo que talvez nunca encontramos. Talvez existem áreas na nossa vida e na nossa identidade que elas não precisam ser recuperadas, elas precisam ser encontradas por primeira vez. Porque talvez estamos vivendo esferas da nossa identidade que elas estão deturpadas. Por quê? Porque nós não tivemos um encontro profundo com a revelação do que nós verdadeiramente somos. Por isso que nós temos não somente que nos reencontrar, mas nos encontrar. A gente precisa se encontrar. E Lola, como é que eu faço para me encontrar? Eu tenho que me encontrar com aquele que é autor da minha identidade, com aquele que define qual é a minha realidade. É por isso que eu quero falar dessa mulher, porque essa mulher teve um encontro transformador na sua vida. Bastou um encontro para mudar a história dessa mulher. Bastou um encontro para mudar o propósito dessa mulher. Bastou um encontro para essa mulher ser curada. Lola, o que você está querendo dizer? Que essa pode ser a sua noite. Não, você não está comigo aqui. Vou falar de novo. Essa pode ser a sua noite. Hoje pode ser a noite aonde você se encontre. Você se encontre com aquele que vai definir a sua identidade, que revele aquilo que precisa ser curado, que precisa ser restaurado na sua vida. Por isso vamos ler o texto que eu quero discorrer aqui com você. Evangelho de João, capítulo 4. Quem ama a Bíblia? Verso 1 em diante, o texto diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Preste atenção, o texto está dizendo que Jesus está indo para Galileia. Verso 4: e lhe era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós os samaritanos adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei, o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença palpável nessa noite. Nós sabemos que o Senhor já havia planejado esse encontro. O Senhor já havia estabelecido na eternidade esse momento. E por mais que nós ainda não sabemos o que irá acontecer, o Senhor sabe do derramar que o Senhor fará nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite para agir, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso interior. Nós temos expectativa naquilo que o Senhor tem para fazer. E eu oro, Senhor, será uma pessoa falando, mas eu clamo para que o teu Espírito grite ao coração de cada mulher aquilo que precisa ouvir da tua voz. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, nós lemos então sobre essa história e eu quero que você me acompanhe, não se distraia, por favor. Mas aqui o texto está falando que Jesus estava indo para a Galileia. Mas o texto diz: e lhe era necessário passar por Samaria. Olha esse detalhe. Se a Bíblia está dizendo que lhe era necessário passar por Samaria, era porque Jesus tinha algum propósito em Samaria. Jesus tinha algo para fazer em Samaria. E quando você continua lendo o texto, você não encontra outra razão que não seja esse encontro com essa mulher. Esse encontro com a mulher samaritana. Então eu me atrevo a afirmar que Jesus está indo para Galileia, mas ele sai do seu planejamento porque ele tem um encontro com aquela mulher no poço. Ele tem propósito de se encontrar com essa mulher. Agora veja o contexto. Os judeus esperavam por aquele que seria o Messias, por aquele que seria o Cristo, aquele que libertaria o povo. Só que Jesus, na sua caminhada, ele não se revelava, ele não falava claramente que ele era o Messias. Muitas vezes você vai ver nos evangelhos que Jesus, quando fazia um milagre, falava assim: não conta para ninguém, não fala nada. Era tipo assim: ainda não chegou o tempo de que todo mundo saiba quem que eu sou. Então Jesus, ele não se revelava para todo mundo como o Cristo. Só que aí tem um detalhe: a primeira vez que Jesus escolhe se revelar, ele escolhe se revelar para quem? Para uma mulher na beira do poço.
Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. A primeira vez que Jesus escolhe se revelar como Messias, como Cristo, como aquele que seria o Salvador, Ele escolhe fazer isso com uma mulher na beira do poço. Se você não entendeu nessa noite, eu vou te fazer entender. Você é especial para Deus. Jesus vai ao encontro dessa mulher. E o que eu percebo desse texto é que Jesus, ele faz questão de tratar as esferas de crise dessa mulher. E eu vou te mostrar através do texto quais eram as crises dessa mulher. Quais eram talvez os motivos de rejeição dessa mulher. E Jesus, ele faz questão de ir ao encontro, de se encontrar com ela, para que ela possa se reencontrar, para que ela possa perceber verdadeiramente qual que é a sua identidade. Haviam 13 esferas de rejeição que essa mulher precisava ser curada e que ela precisava resgatar da sua identidade. Eu quero que você veja aqui comigo essa mulher, quando Jesus está ali no poço. Essa mulher, nós podemos até afirmar que ela era uma mulher rejeitada. É diferente você sofrer uma rejeição do que você ser rejeitada. Porque sofrer uma rejeição, todo mundo aqui já sofreu. Mas ser uma rejeitada é um sentimento contínuo. É um sentimento, uma condição que nos faz até ficar na defensiva. Eu não vou nem fazer alguém aqui levantar a mão se já se sentiu rejeitado em algum momento da vida, porque todo mundo vai levantar. Mas essa mulher, ela estava acostumada a viver rejeição. Quando você acostuma a viver rejeição, o que acontece? Você só espera isso das pessoas. Quando você vive uma e outra vez os mesmos episódios que te ferem, os mesmos episódios que te machucam, as mesmas traições, as mesmas feridas, você acaba ficando na defensiva. Você já olha para a pessoa e já fica tipo, o que vai ser agora? Está chegando perto de mim por quê? O que está querendo? Era exatamente a situação que se encontrava essa mulher. Por quê? Porque ela esperava a rejeição. Tanto é que o texto vai dizer que quando Jesus chega no poço, os discípulos foram na cidade comprar comida. Quando Jesus chega no poço e a mulher estava ali no poço, Jesus se aproxima dessa mulher e fala, você pode me dar água? Ela vai falar o seguinte, você, sendo judeu, homem, não era comum os homens se aproximarem das mulheres para puxar papo. Você sendo homem e você sendo judeu, se aproxima para conversar com uma samaritana. A Bíblia vai dizer que samaritanos e judeus não se davam muito bem. Então preste atenção no que eu vou te falar. Sabe qual era uma das esferas de rejeição dessa mulher? Uma das esferas de rejeição dessa mulher era por sua origem. Ela era mulher e ela era samaritana. Presta atenção. Duas coisas que ela não escolheu ser, que ela só é. Ela não escolhe nascer mulher. E ela não escolhe nascer em Samaria. Ela simplesmente nasceu. Mas a sua origem, ser mulher e ser samaritana, era motivo de rejeição. Era motivo de que ela olhasse para Jesus, Jesus nem quisesse conversa com ela, porque ele era um homem, ainda era judeu. Mas eu quero que você entenda aqui, por mais que esse motivo de a sua origem, daquilo que ela era um motivo para ela ser rejeitada, Jesus faz questão de dar o primeiro passo e tomar a iniciativa e se aproximar daquela mulher. Ela está esperando que Jesus não se aproxime. Ela está esperando que Jesus não direcione nenhuma palavra para ela. Mas Jesus não somente inicia uma conversa, mas pede aquilo que ela tem. Você pode me dar um pouquinho de água? É isso que Jesus faz quando você tem alguma área na sua vida que tem rejeição. É Ele quem se aproxima para te dizer, isso não é um impedimento para que eu chegue até você. Você está comigo? Você está me entendendo? Eu quero falar sobre 3 rejeições, porque eu acredito no meu espírito que em algumas delas você vai se identificar. Nem que seja em uma delas, você vai se identificar nessa noite. Às vezes nós temos que lidar justamente com a rejeição por algo que nós não tivemos a culpa.
algo que nós não escolhemos viver. O lugar aonde nós nascemos, a nossa origem, a forma, a nossa personalidade, como nós fomos criados, a nossa cor, o nosso estereótipo. Quantas de nós às vezes tem que tentar lidar com a sua alma machucada? Por quê? Porque é do jeito que não escolheu ser, mas simplesmente é. E muitas vezes é rejeitada por aquilo que ela não consegue mudar, por aquilo que ela não consegue transformar. E fica lutando o tempo inteiro para se tornar uma coisa que não é, para ver se consegue ser aceita. Fica lutando o tempo inteiro para ver se encaixa num perfil, se encaixa num padrão, para ver se pode assim ser aceita. Não vou perguntar se tem mulher assim aqui hoje, mas deixa eu te falar. Jesus foi ao encontro daquela mulher, porque Ele está dizendo o que para aquela mulher? A sua origem, de onde você é exatamente aquilo que você deveria ser. E exatamente por você ser aquilo que você deveria ser, é que eu desviei o meu caminho para me encontrar com você. Você está entendendo o que eu quero te falar hoje, querida? Eu não sei qual é a área que você já foi rejeitada, mas talvez por coisas que você nunca escolheu. E sabe por que isso está acontecendo? E por que muitas vezes a gente quer mudar? Irmão, deixa eu contar um negócio para vocês. Como eu já contei aqui, eu emagreci 54 quilos. Só para avisar, não fiz bariátrica, porque, ai meu Deus, minha autoestima era horrível. Aí eu tinha que emagrecer para mim. Quem me conhece aqui, todo mundo sabia que eu era bem resolvida. Eu era gordinha, feliz. Tá? Fiz por saúde. Estou falando aqui porque senão, está pregando agora porque já emagreceu. Não, eu sempre fui bem resolvida. Só que eu me lembro, irmãs, que um dia eu estava dando aula no seminário. E tal, terminei a aula e veio uma moça falar comigo. Emocionada, olhou para mim e falou assim: você é cura na minha vida. Eu falei: não, minha aula foi top hoje. Olhei para ela e falei: é. Aí ela foi e falou assim: sim. Falei: por quê? Aí ela olhou para mim e falou assim: por quê? Todas as vezes que eu olho para o palco da Lagoinha, para o altar, eu vejo só mulher magra. Eu só vejo uma mulher com perfil. E quando eu te vi ali, eu falei: tem esperança para mim. Eu falei: O que estava sendo cura para ela, irmão? Que eu era gordinha. Aí eu achando que a minha aula era boa. Beleza. Estou depois pregando numa conferência do Espírito Santo, aquele negócio todo, termina a conferência, eu desço. Vem uma menina chorando e fala assim: você é cura para a minha vida. Eu falei: aham. Ela: eu não sei como é que eu te falo. Eu falei: pode falar. Aí ela olhou para mim e falou: é porque você me representa. Eu vi que era gordinha, eu falei: eu entendi. Falei: como assim? Ela falou: você me representa, eu queria. É porque eu ando encurvada, eu ando tentando me esconder. A minha mãe sempre fica falando para mim que eu me escondo, que eu preciso ser mais para frente. Mas eu queria ser assim, eu queria ter a ousadia que você tem. Você é cura para mim, você é inspiração para mim. Ei, mulher, preste atenção. Às vezes aquilo que você mais quer mudar em você é aquilo que Deus quer usar. Às vezes você está querendo mudar a sua personalidade, você está querendo mudar o seu jeito, você está querendo se adaptar a um padrão, porque você acha que é esse padrão que tem que encaixar, e é exatamente isso que Deus quer usar. A Bíblia vai dizer em Salmo 139, 13: tu criaste o íntimo do meu ser e me entreteceste no ventre da minha mãe. O que isso significa, Lola? Que quando Deus te criou, você não foi um espirro de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele te entreteceu. Vou traduzir: foi entrelaçado metodicamente. É como alguém que está bordando alguma coisa e separa as cores específicas para tornar uma obra de arte. É isso que Deus te fez. E quando essa mulher encontra com Jesus, Jesus vai ao encontro dela para dizer: você ser mulher e você ser samaritana não é um impedimento para mim. Jesus está indo ao encontro dessa mulher para curá-la.
É por isso que você precisa entender que a forma de você ser bem resolvida, porque Deus quer resolver a nossa vida, irmã. Deus quer que a gente pare com as nossas crises de coisas que são infundadas. É por isso que a gente tem que ter um encontro com Jesus. Porque quando você se encontra com Jesus, você entende quem você é. Eu vou te falar algo aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Quando Deus está criando todas as coisas, Gênesis, Deus ele vai começar a dar ordens pela sua palavra. E ele vai dizer assim: produza a terra erva verde. A Bíblia vai dizer que a terra produziu erva verde. Irmãos, era mais ou menos assim. Deus falava, a terra tem que produzir, a terra tinha que se virar e produzir, porque Deus falou. Produz a terra erva verde, a terra lá, pá, erva verde, tinha que produzir, porque Deus falou. Depois o texto mais embaixo vai dizer que Deus deu uma ordem e falou: produza água, seres marinhos. A água teve que se virar e produzir os seres marinhos. Agora presta atenção aqui, eu quero que você entenda isso daqui, vem comigo. Quando Deus está dizendo produza a terra erva verde, e a terra produz, não é somente uma ordem que Deus está dando. Deus está estabelecendo o que era a matéria-prima daquilo que estava sendo gerado. Deus está dizendo assim: produza a terra erva verde. Vou traduzir: a única forma da erva verde subsistir é se ela estiver arraigada à terra. A erva só tem vida se ela estiver presa à matéria-prima que a criou. Está comigo? Quando Deus diz produza água a seres marinhos, está fazendo a mesma coisa. Os seres marinhos só vão subsistir se eles estiverem ligados àquilo que os criou, aquilo que é a matéria-prima que os gerou. Por quê? Porque peixe não vive fora d'água. Então quando Deus está dando uma ordem, produza água a seres marinhos, está dizendo, você tem que produzir um ser que para ele permanecer vivo, ele tem que estar na matéria-prima que o gerou. Você está comigo? Quando chega a hora de criar os animais terrestres, Deus fala: produza a terra animais terrestres. A terra tem que se virar e produzir o quê? Animais que não subsistem na água, que subsistem na terra. Mas quando chega a hora de fazer o homem, quando chega a hora de criar o ser humano, Deus não dá ordem para a terra, Deus não dá ordem para a água. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lolo, o que você está querendo dizer? Que quando chegou a hora de criar você, minha querida, Ele estabeleceu qual era o lugar de subsistência, para que você saiba qual é a sua identidade e a vida que você tem que viver. Você precisa permanecer nele, porque é nele que estamos, é nele que existimos, é nele que nos movemos. Jesus vai ao encontro dessa mulher. Por quê? Porque Jesus está querendo curar essa mulher. Essa mulher espera rejeição pela sua origem. Sabe qual é a outra rejeição que essa mulher espera? A Bíblia vai dizer que ela foi ao meio-dia buscar água. Gente, meio-dia não era horário de buscar água. Você que é dona de casa sabe que as tarefas de casa não começam meio-dia. Não é verdade? As tarefas de casa começam cedo, não começa? É. Pode desabafar, irmã. Pode. Teve umas irmãs que fizeram. Pode, é um momento nosso. Não está nem o marido aqui do lado, não tem problema não. Eu vou lá, começa. E se começa, pastor? Começa cedo. Não era de praxe as mulheres procurarem água meio-dia. O normal era as mulheres irem ao poço cedo da manhã para pegar a água, para todas as tarefas que elas precisavam desenvolver. Essa mulher está indo num horário incomum, meio-dia, para buscar água. Alguns historiadores vão dizer que aquela mulher estava indo buscar água para tentar desviar dos olhares de acusação por causa da vida que ela tinha. Essa mulher estava indo num horário impróprio
Porque ela sabia que meio-dia não tinha mais mulheres ali pegando água. Talvez era o momento que ela tinha de ficar sozinha e ninguém olhar e acusar e julgar e talvez falar assim: olha, que ficou com 5 e agora está com 1 que nem é dela. Por quê, irmãos? Porque vamos falar claro, a vida dela não era muito certinha, não. Então essa mulher esperava outra esfera de rejeição. Não somente pela sua origem. Ela esperava a rejeição pelas atitudes, pela vida que ela estava levando, pelos erros que ela havia cometido. E aí pensa comigo. No momento que a mulher está no poço, e ela está esperando, já na verdade ela esquivou os olhares, já encontra com Jesus que é homem e ainda é judeu. Jesus se aproxima para conversar com ela. Eu aqui com os meus botões, eu penso que nessa hora ela pensou assim: tá bom, ele até foi legal, que se aproximou para me pedir água, conversar comigo. Mas se ele soubesse quem eu sou, ele nunca teria conversado comigo da forma que ele está falando. Se ele soubesse o meu passado, ele não me prometeria uma água que ele está prometendo. Se ele conhecesse a minha história, e eu acho que Deus está falando para algumas mulheres aqui, se ele conhecesse verdadeiramente a minha história, eu não sei se ele me usaria. Eu não sei se ele me daria promessas, se ele visse o quanto eu já falhei, o quanto eu já errei. Faz sentido para a mulher Jesus conversar com ela, porque Jesus não é de Samaria. Todos os samaritanos já sabem qual que é a história dela. Jesus é judeu, então está tudo certo. O que Jesus faz? Faz questão de falar para a mulher que conhece a sua história. Faz questão de dizer para a mulher: traz aqui teu marido. A mulher poderia ter pensado por um segundo que Jesus não conhecia seu passado. Poderia ter pensado por um segundo que Jesus não conhecia sua história. Mas Jesus faz questão de mostrar para essa mulher que conhece a sua história: traz aqui teu marido. Não tenho marido. Ele fala: bem disseste, porque 5 tiveste e o que agora você tem não é o teu marido. Nessa hora a mulher talvez fica surpresa e fala: veja o que és profeta. O que Jesus está fazendo? Jesus está revelando que conhece a condição daquela mulher, que conhece os erros daquela mulher, que conhece a história daquela mulher, que conhece o passado daquela mulher, não para condená-la, mas para dizer: mesmo você tendo o passado que você tem, isso não me impede de me encontrar com você. Mesmo tendo a história que você tem, isso não impede que eu me aproxime de você. Mesmo você tendo os erros que você tem, isso não impede que eu mude a minha rota para te encontrar. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Como é que eu faço para me reencontrar, pastora? Se encontre com aquele que te dá significado. Se encontre com aquele que te dá perdão. Se encontre com aquele que te dá expectativa. Se encontre com aquele que te dá esperança. Se encontre com aquele que te propõe transformação. Se encontre com aquele que diz para você: olha, a água que você está oferecendo é muito aquém da água que eu estou te oferecendo. Pastor, o que você está querendo dizer? Vou falar mais rasgado para você entender. Por mais que você tenha cometido erros, os seus erros não impedem de Jesus ter um propósito com a sua vida. Por mais que de repente a sua história seja uma história cabulosa, seja uma história traumática, você olha para tantas mulheres aqui, você fala: nossa, que bênção que é fulana. Mas ninguém conhece os bastidores da minha vida, porque eu nunca talvez vou me tornar como fulana ou como ciclana, porque a minha história é muito pesada. Eu estou aqui para te dizer: história pesada, nenhuma história pesada impede o agir de Deus na sua vida. Ele quer te transformar. Ele quer te curar. Pastor, você está dizendo que eu tenho que continuar com a vida errada? Não. Eu estou dizendo que existe transformação disponível. Se você entender que a sua história e os seus erros não têm mais peso do que aquilo que Jesus declara sobre a sua vida.
Você está comigo aqui nessa noite? Você está entendendo como que Jesus está curando essa mulher? Você está entendendo que a mulher está esperando rejeição de todo mundo que conhece a sua história? Jesus faz questão de dizer: ei, eu conheço a sua história, e conhecendo a sua história não fui impedido de me aproximar. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Eu não sei se alguém já sentiu isso, mas você já percebeu que quanto mais você tenta acertar, mais você começa a ver erros em você? Olha para a irmã do lado para ver se a irmã do lado acha também. Irmão, porque a vida do crente é assim. Você desculpa eu te falar a verdade nua e crua, né? Que a gente pensa assim: nossa, que bênção. Só que quanto mais a gente quer acertar e quer melhorar, e a gente melhora e não comete os erros de antes, mas aí quando você vai crescendo, de repente você olha para você e você fala: gente, eu nem tinha visto que tinha essas perebas aqui dentro. Aí você tem que ir de novo aos pés de Jesus. E aí parece que nunca acaba, que sempre tem coisa para mudar, e sempre tem coisa para transformar. E aí tem horas que eu vou falar sinceramente, não tem horas que dá vontade da gente desistir da gente. Não tem horas que a gente olha para a nossa vida, para o nosso comportamento e lutou tanto para mudar, que chega uma hora que a gente cansa da gente. E parece que a gente olha para o espelho e fala assim: você não tem jeito, parece que você não muda. Mas eu não sei se todo mundo é assim espontânea que nem eu, mas eu tenho minhas conversas comigo. E tem horas que me dá vontade de acabar comigo. Não de morrer, irmãos. É acabar assim, de querer, sabe? Tem mais alguém que é assim? Que dá vontade de dar um chacoalhão em você mesmo. Eu quando começo com muito drama, irmã, muita crise, eu já me dou um chacoalhão. Falo: parou. Aí dá aquele lado meu querendo: ai, deixa eu ir para a caverna. E aí o outro lado meu falando assim: deu? Parou de drama. Não está tendo tempo de ir para a caverna não. E aí a gente vai entrando naquela crise. E aí tem horas que como a gente cansa da gente, a gente acha que Jesus também vai cansar. Jesus, eu já te prometi tantas vezes que eu vou mudar e que isso aqui vai mudar. Eu já te prometi tantas vezes que essa situação vai ser mudada, que eu vou agir diferente. Mas eu não estou conseguindo. O Senhor deve estar cansado de mim, não é verdade? O Senhor deve estar cansado das minhas promessas. O Senhor deve estar cansado dos meus compromissos que eu não cumpro. Ou melhor, tem gente melhor do que eu. Para que eu? Quem está me entendendo nessa noite? Posso sair um pouquinho da mulher samaritana e ir para outra história? Teve alguém que se sentiu assim um dia. Só que não era alguém que não tinha tido um encontro com Jesus, era alguém que caminhava com Jesus. Jesus chega para ele e fala: Pedro, você vai me negar? Pedro fala: eu? Nunca! Jesus fala: vai. Estou fazendo a versão Lola, tá, irmãos? NVI, versão Lola. Pedro fala: eu nunca, Jesus, nunca vou te abandonar. Jesus chega para Pedro e fala assim: deixa eu te falar, Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, você vai ter me negado 3. Então já deixa eu te avisar, não vai ser uma não, vão ser 3 que você vai negar. Pedro está fazendo o que talvez você e eu já fizemos várias vezes, dizendo para Deus: Deus vai mudar, Deus, vamos lá, não desiste de mim não, eu vou melhorar. Na hora que o galo canta, como é que faz o cocorococó?
em dúvida como é que era. Na hora que o galo canta, Pedro percebe que ele falhou. Pedro percebe que ele errou. Ele não queria. Quem já se viu assim? Senhor, eu não queria. Eu vinha tão bem. Estava indo tão certo. Ele errou. Sabe o que acontece com Pedro? Pedro volta para o lugar aonde Jesus tinha chamado ele para se tornar discípulo. Volta para o mesmo mar. Volta para pescar. Gente, eu não sei, a Bíblia não nos diz o que se passava dentro do coração de Pedro, mas eu quero conjecturar e eu vou viajar aqui porque eu posso viajar pelo menos para mim. Eu acho que Pedro nessa hora falou assim: Jesus se enganou. Ele escolheu a pessoa errada para ser discípulo, porque eu não presto para ser discípulo. A única coisa que eu sei fazer bem é ser pescador. Então deixa eu voltar para onde eu não deveria ter saído. Sabe o que acontece? Jesus morre e ressuscita. Jesus tinha muita coisa para fazer quando ele ressuscita. Mas no meio de muita coisa que Jesus tem para fazer, na hora que ele ressuscita, ele faz a mesma coisa que com a mulher. Ele vai ao encontro. Ele vai atrás de Pedro. Ele chega ali na beira do lago e os discípulos olham e falam: não, peraí, eu conheço esse que está mandando laçar as redes de novo. A gente ouviu esse papo outra vez. Pedro percebe que é Jesus, ele se joga na água, começa a nadar. Eu imagino que quando Pedro está nadando, ele está pensando: como é que eu vou falar com Jesus? Como é que eu vou me justificar? Como é que eu vou pedir perdão? O que eu falo com ele? Vai ficar um clima estranho, mas eu tenho que pedir perdão. Está indo rumo a Jesus. Quando chega lá, Jesus está assando um peixe. Comida resolve tudo, irmãos. Um negócio maravilhoso. Jesus está assando um peixe. Pedro senta. Está ali Jesus, Pedro, Jesus, o peixe. E Jesus diz para Pedro assim: Simão. Não falou Pedro, falou Simão. Nossa, o negócio está tenso. Porque ele já tinha mudado o nome de Simão para Pedro e agora ele me chamou de Simão, o negócio está estreito. Simão, tu me amas? Gente, eu quero que você entenda. Jesus está perguntando 3 vezes para Pedro se ele o ama. Simão, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Simão, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabe por que isso não é tão forte para você? Porque você não entende a dimensão daquilo que Jesus está falando. Eu quero te explicar. Quando você vai para a Bíblia e você vê a palavra amor na Bíblia, existem vários termos. Um deles é o termo eros, que é o amor entre homem e mulher. Quando um homem olha para uma mulher e fala, a mulher fala assim, é o eros. Depois tem o amor do tipo filéu. O que é o amor filéu? É o amor de amigos, a reciprocidade. Você faz por mim, eu faço por você. A gente é parceiro, mas eu faço na intensidade daquilo que você faz. E depois tem uma 3ª palavra para definir amor, que é a palavra ágape. Essa palavra ágape é o amor do tipo de Deus. Como que é o amor do tipo de Deus? O amor unidirecional, o amor que não espera nada em troca, o amor que está ao ponto de entregar a sua própria vida para o outro. Agora olha o diálogo de Jesus. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape? Pedro responde: tu sabes que eu te filéu. Como é que Pedro vai dizer te ágape se eu te neguei? Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, tu me ágape? Pedro responde: tu sabes que eu te filéu. Jesus muda a pergunta: Pedro, tu me filéu? Talvez o que Pedro entendeu é esse amor mesmo que você tem para me dar? Pedro responde: tu sabes todas as coisas.
Sabe o que talvez Pedro está dizendo? E eu não tenho como pregar sobre isso e não me quebrantar. Porque talvez o que Pedro está dizendo para Jesus é: como é que eu vou te prometer um amor ao ponto de dar a vida, se lá atrás eu te neguei? Como é que eu vou me comprometer no nível que o Senhor está me pedindo para eu me comprometer, se toda vez que eu procuro acertar, eu me vejo errando de novo? Pedro olha para Jesus e fala: tu sabes que eu te filéu. É filéu que eu tenho para te dar. Eu não tenho esse amor que o Senhor está me pedindo. Mas sabe o que eu percebo de Jesus? Jesus não muda a pergunta para constranger Pedro. Jesus muda a pergunta porque Ele está dizendo: é filéu que você tem para me dar? Então está tudo certo. Se você não consegue me dar ágape, eu consigo. Então é filéu, apacenta as minhas ovelhas. Eu não mudei de ideia com você, Pedro, porque você errou. Eu não mudei de ideia porque você tem um passado pesado. É a mesma coisa que Ele está fazendo com a mulher samaritana. Ele está dizendo: a sua história não me condiciona, o seu passado não me condiciona, o seu erro não me condiciona, porque eu tenho transformação para te dar. Entenda uma coisa, mulher, você que está aqui nessa noite, tem muita mulher esperando se consertar para vir para Jesus. Quando Jesus está dizendo: é doente que você vem para o médico. Eu não estou esperando que você se acerte para vir para mim. Eu só quero que você tenha um encontro comigo, porque o resto é comigo. Eu vou trabalhar em você, eu vou modificar o seu interior, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou restaurar a sua casa, eu vou mudar a sua história. E talvez quanto mais pesada seja a sua história, será o maior motivo para você poder testificar da obra poderosa de Jesus. Tem mulher me entendendo hoje aqui? Já estou acabando. Quando o pregador fala que já está acabando, você sabe que não é, né? Mas é. Presta atenção. Pode me dar a garrafinha aí que eu bebo e vou. Obrigada. Na hora que Jesus... Já foi a maquiagem. Na hora que Jesus encontra com essa mulher e fala o passado dessa mulher, e fala para ela: eu conheço seu passado. A mulher percebe que ela reconhece ele como um profeta. Já que ele é profeta, o que ela faz? Ela pergunta para ele: aqui, qual é o lugar certo para adorar? Presta atenção no que eu estou falando. Eu falei que essa mulher tinha 3 esferas de rejeição. Uma rejeição por causa da sua origem, daquilo que ela não tinha culpa. Uma rejeição por causa do seu passado, que sim, provavelmente ela tinha. Sua culpa, sua parcela, suas escolhas. Só que existia uma outra rejeição, que é a terceira e última que eu vou citar aqui. Talvez você se identifique nessa noite. Naquele momento que Jesus revela o passado daquela mulher, ela olha para ele e fala assim: qual é o lugar certo para adorar? Se você é profeta, os nossos pais falam que é em Samaria, os judeus falam que é em Jerusalém. Sabe o que ela está querendo dizer para Jesus? Qual é o lugar certo para eu fazer a coisa certa? Como que é a forma para adorar a Deus, para viver o propósito de Deus? Sabe o que eu percebo? Que essa mulher também tinha uma outra rejeição: não ter conhecimento e capacitação suficiente para fazer aquilo que Deus esperava. Como assim, Lola? Talvez você tenha ouvido promessas de Deus. Você quer servir ao Senhor. Você quer fazer o propósito de Deus. Mas todas as vezes que você olha para você, você acha que você não tem o conhecimento suficiente, nem o talento suficiente, nem a capacitação suficiente para poder fazer o que Deus espera de você. Eu não vou nem perguntar aqui. Não, vou sim.
Quem aqui quando pensa em ser usada por Deus, não se vê capaz? Fala, gente, não tem momentos, irmão, que a gente olha umas pessoas e você fala assim, nossa, prega tão bem. Nossa, ora tão bem. Você vai orar, irmã, e tem horas que você não sabe nem orar direito. Sabe quando vai orar e parece que não sai das mesmas palavras? Você fala, Deus, eu não sei nem orar. Aí Deus fala, vou te usar. Aí você fala, deve ser para eu ficar fazendo qualquer coisa que não precise de nada, de muita formação. E aí Deus vem e fala, vou te usar de novo. Você fala, Deus. Aí você vê a pessoa prega, canta, ora bem, faz tudo bem. Quando você entra em comparação, você fala assim, para que tanto talento para uma pessoa só? Eu tinha um amigo que ficava bravo comigo, porque ele queria cantar e ele era ruim. Falava, não canta, você é ruim. Ele falava, mas você prega bem, dá aula bem, para que você quer cantar? Ele, por que você pode as três coisas e eu não? Mas, irmão, tem horas que é assim. Você olha para a pessoa e você fala assim, Deus, não dá, eu não tenho, não sei, se me der um microfone, eu acho que eu desmaio. Eu não sei como que o Senhor quer me escolher para cumprir o propósito. Eu não sei como que o Senhor quer fazer para que eu viva o chamado de Deus. O Senhor está falando que vai me levar para falar para as nações. Eu não sei falar nem dentro de casa. Como que o Senhor vai fazer? Qual que é o lugar certo? Como que é a forma certa? Essa mulher está querendo dizer para o Senhor, olha Jesus, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho a capacitação, eu não tenho a teologia. Eu não tenho a formação. Mas eu tenho uma coisa, eu quero saber como que adora. Eu quero saber como que faz. Sabe o que Jesus fala para essa mulher? Deixa eu te explicar. Não tem a ver com um lugar, tem a ver com uma pessoa. Não tem a ver com uma forma, tem a ver com uma revelação de quem eu sou. Ele está dizendo, olha, chegou o tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. A mulher ainda não entende e fala, tá bom, quando o Messias chegar, o Cristo, Ele vai nos explicar. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou conseguindo te entender, Jesus. Já que eu não estou conseguindo te entender e eu já tenho uma deficiência de conhecimento, presta atenção, já que eu não estou conseguindo te entender e eu não tenho todo o conhecimento suficiente, e o Senhor agora me explicou com tanta metáfora e eu não consegui entender também, talvez a deficiência é minha. Quando chegar o Messias, Ele vai explicar. Jesus olha para a mulher e fala, eu sou, eu que falo contigo. Você não deu aleluia mais forte porque você não entendeu, e eu vou te explicar. Quando Jesus olha para aquela mulher e fala, eu sou, por primeira vez se revelando como Messias. Quando Ele fala, eu sou, eu que falo contigo, Ele está dizendo, o conhecimento que você precisa, você acabou de receber. Você precisa saber que eu sou o Salvador, que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. Não tem a ver com um lugar, tem a ver com uma pessoa, tem que a ver com uma fonte. É por isso, mulher, que eu estava te prometendo uma água que você não sentiria sede jamais. Porque se você aceitar dessa água que eu tenho para te dar, fluirão rios de água viva de dentro de você. Lola, do que eu preciso? De Jesus. Como é que eu faço para ser curada? Se aproxima de Jesus. Como é que eu faço para me reencontrar? Vai para Jesus. Como é que eu faço para ser capaz para cumprir? Vai para quem te chamou. Porque o conhecimento que você precisa está nele. As respostas que você precisa estão nele. A transformação que você precisa na sua história está nele. É Ele quem pode mudar. É Ele quem pode transformar.
E quando Ele transforma de verdade. Sabe o que a Bíblia vai dizer? E agora sim estou terminando. Sabe o que a Bíblia vai dizer? E eu gosto dessa frase. A Bíblia diz: e deixando o seu cântaro. Diga comigo, deixando o seu cântaro. A mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Diga comigo de novo, e deixando o seu cântaro. Lola, o que você está querendo dizer? Essa mulher chegou carregando um peso. Essa mulher chegou carregando o peso do que era o seu propósito até aquele momento. Qual era o propósito daquela mulher? Carregar um cântaro para receber água. Meio-dia, sol rachando, cântaro pesado. Ela chega ali naquele lugar para pegar água. Qual era o propósito daquela mulher pegar água? Para provavelmente continuar com a sua mesma vida. Para provavelmente fazer as mesmas coisas. Para provavelmente continuar com as mesmas crises de rejeição. Para provavelmente tentar evitar os mesmos olhares uma e outra vez. A Bíblia diz: deixando o seu cântaro. Lola, o que você está querendo dizer? Quando a Bíblia está dizendo que ela deixa o seu cântaro, a Bíblia está dizendo que o propósito mudou. Vou falar de novo. Quando a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro, a Bíblia está dizendo que o propósito mudou. Até ontem o propósito era ir buscar água. Agora o propósito é correr e falar de Jesus. Até ontem ela era uma mulher rejeitada com passado terrível. Agora ela é uma das primeiras mulheres evangelistas da história que começa a declarar: Ele é o Cristo. Eu me encontrei com o Messias. Eu me encontrei com Cristo. Quem ouviu, saiu atrás. Foi para ver quem que era Jesus. E a Bíblia vai dizer que se encontraram com Jesus. Quando falaram com Jesus, eles declaram: verdadeiramente, este é o Cristo. Verdadeiramente. Aqui, vamos para a cena da mulher. Não era a mulher que tinha um monte de marido. Não era a mulher toda avacalhada. Espera aí. Deus usou a mulher toda avacalhada para nos revelar o Cristo. A gente está esperando o Cristo, a gente está falando do Cristo. E ela veio para nos anunciar o Cristo. Vamos testificar se verdadeiramente é. Quando chega lá, é verdade o que ela falou. É verdade. Porque quando você tem um encontro transformador com Jesus, Ele muda a sua história. Você era motivo de rejeição, agora você é ponte de transformação. Para que a mesma transformação que chega para a sua vida comece a chegar para os outros. Você começa a abrir a sua boca e você fala: eu me libertei de um peso, eu me libertei do cântaro. Porque eu tive um encontro com Jesus. Fique de pé nessa noite. Se você não se encontrar com Ele, você nunca vai se encontrar com aquilo que você deveria ser. Se você não se render a Ele, você nunca vai se tornar aquilo que você deveria se tornar.
Pastora, qual que é a receita para a minha vida mudar? Jesus. Jesus. Ele quer te curar. E Ele preparou essa noite para se achegar até você. Eu não quero que você fique pensando na irmã do lado. Eu quero que você lide como uma forma pessoal, próxima de você. E você se imagine como aquela mulher à beira do poço. E você entenda uma coisa: lhe era necessário passar por Samaria. Lolo, o que você está querendo dizer? Vou traduzir aqui para você. Lhe era necessário passar por Osasco. Lhe era necessário passar por Lagoinha, Osasco. Para quê, pastora? Para te curar. Para te dizer que ainda Ele tem planos a seu respeito. Que Ele não desistiu. Que Ele quer te curar. Que Ele quer se encontrar com você. Mas Ele quer saber se você quer se encontrar com Ele. Eu quero fazer um chamado nessa noite. Eu quero chamar aquelas mulheres que entenderam essa mensagem e falaram assim: pastor, essa mensagem é para mim. Porque nem eu já tinha expectativa em mim. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui. Não tenha vergonha. Você que fala: eu preciso desse encontro. Eu preciso. Quando você vem vindo, se você quiser ajoelhar aqui na frente. Senhor,